Eliseu, aquele que havia sido chamado para ser sucessor, estava agora sozinho. Eliseu, o discípulo fiel, observou seu mestre Elias sendo levado ao céu num redemoinho. O manto do profeta que havia caído estava agora em suas mãos. A primeira prova era clara. O mesmo Deus que estava com Elias estaria com ele? Eliseu tomou o manto, foi até as margens do Jordão e clamou: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" Ele golpeou as águas com o manto, e elas se dividiram, exatamente como haviam feito para Elias. Os filhos dos profetas que observavam reconheceram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Mas Eliseu não seria uma mera cópia de seu mestre. Ele iria manifestar o poder e a compaixão de Deus de maneiras únicas. Logo em seguida, as primeiras provas surgiram. A água de uma cidade era má e a terra estéril. Eliseu pediu um prato novo com sal, lançou-o na fonte e declarou: "Assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas, não causarão mais morte nem esterilidade." E a água foi purificada até o dia de hoje. Quando um grupo de jovens de Betel começou a zombar dele, gritando: "Sobe, calvo! Sobe, calvo!" Eliseu virou-se, os amaldiçoou em nome do Senhor, e 2 ursas saíram do bosque, ferindo 42 deles. Um ato severo que estabelecia a seriedade do ofício profético. Mas o ministério de Eliseu foi marcado principalmente por milagres de generosidade e vida. Uma viúva de um dos profetas veio a ele em desespero. O credor vinha levar seus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: "O que tens em casa?" Ela respondeu: "Tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite." Ele ordenou: "Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, e não poucas. Entra em casa, fecha a porta e despeja azeite em todas elas." A mulher obedeceu. Outra história tocante envolve uma mulher rica de Sunem. Percebendo que ele era um homem de Deus, ela e seu marido construíram um pequeno quarto no terraço para ele, mobiliado, para que pudesse descansar em suas viagens. Eliseu, querendo retribuir a bondade, perguntou a seu servo: "Que se pode fazer por ela?" O servo mencionou que ela não tinha filhos e seu marido era idoso. Eliseu chamou a mulher e anunciou: "Por este tempo, no ano próximo, abraçarás um filho." Ela duvidou: "Não, meu senhor, não mintas a tua serva." Mas aconteceu como o profeta dissera. Ela concebeu e deu à luz um filho. Anos depois, a tragédia a atingiu. O menino, já crescido, queixou-se de uma forte dor de cabeça e morreu no colo da mãe. Ela não se desesperou. Colocou o filho na cama do profeta, trancou a porta e partiu apressadamente para procurar Eliseu no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, Eliseu disse a seu servo Geazi: "Eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e pergunta-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu filho?" Ela respondeu apenas: "Tudo bem." Mas ao chegar a Eliseu, agarrou-se aos seus pés. Geazi tentou afastá-la, mas Eliseu entendeu: "Deixa-a, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor me ocultou isso." Quando ela lhe contou, Eliseu deu seu cajado a Geazi e ordenou: "Põe o meu cajado sobre o rosto do menino." Mas a mãe insistiu: "Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei." Então ele se levantou e a seguiu. Geazi foi à frente, colocou o cajado sobre o rosto do menino, mas não houve voz nem resposta. Eliseu chegou, entrou no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois, deitou-se sobre o menino, boca sobre boca, olhos sobre olhos, mãos sobre mãos. O corpo do menino começou a aquecer. Eliseu levantou-se, andou pela casa e, pela segunda vez, deitou-se sobre ele. Então, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. A vida havia voltado. Eliseu chamou a sunamita e disse: "Toma o teu filho." Os milagres de Eliseu não eram apenas para indivíduos, mas para nações. Quando os exércitos da Síria sitiaram a cidade de Samaria, causando uma fome terrível a ponto de mães comerem seus próprios filhos, Eliseu profetizou uma virada miraculosa. Amanhã, a estas horas, à porta de Samaria, uma medida de flor de farinha se venderá por 1 siclo,
e 2 medidas de cevada por um ciclo. Um capitão do rei duvidou. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Eliseu respondeu: Tu o verás com os teus olhos, mas não comerás. Naquela noite, Deus fez o exército sírio ouvir um som de carros e cavalos, um grande exército. Pensando que o rei de Israel havia contratado os hititas e egípcios para atacá-los, fugiram em pânico, deixando todo o seu acampamento cheio de comida. 4 leprosos descobriram o acampamento desertado e anunciaram a notícia. O povo saqueou e a fome acabou. O capitão incrédulo foi colocado como guarda à porta, e o povo o atropelou, e ele morreu, vendo a abundância, mas sem dela comer. Até mesmo os inimigos de Israel experimentaram a graça de Deus através de Eliseu. Naamã, comandante do exército da Síria, era um grande homem, mas leproso. Uma serva israelita cativa disse à esposa dele: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi com cartas do seu rei e uma enorme riqueza. Parou à porta da casa de Eliseu, esperando uma grande cerimônia. Mas o profeta nem sequer saiu. Enviou um mensageiro para dizer: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás purificado. Naamã ficou furioso. Pensei que ele sairia ao meu encontro, invocaria o nome do Senhor e moveria a mão sobre o lugar da lepra. Os rios de Damasco não são melhores? Mas seus servos o convenceram. Meu pai, se o profeta te mandara fazer alguma grande coisa, não a terias feito, quanto mais dizendo-te ele: lava-te e fica limpo. Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes e sua carne foi restaurada como a de uma criança. Voltou a Eliseu confessando: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Ele ofereceu presentes, mas Eliseu recusou. A graça de Deus não se compra. Porém, Geazi, o servo de Eliseu, cobiçou os presentes e mentiu para Naamã para obtê-los. Quando voltou, Eliseu o confrontou. Porventura, o meu coração não foi contigo quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? É tempo de receberes prata e roupas? Por isso a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. O ministério de Eliseu foi longo e poderoso. Até mesmo após sua morte, seu poder continuou. Quando um homem foi enterrado às pressas na sepultura de Eliseu, ao tocar os ossos do profeta, o homem reviveu e se levantou. Eliseu, o sucessor, realizou o dobro de milagres registrados de seu mestre Elias. Sua vida demonstra que o espírito de um profeta pode passar para outro, mas Deus escreve histórias únicas através de cada servo fiel. Ele foi um canal de poder severo, de compaixão profunda e de uma graça que alcança até os inimigos mais poderosos, provando que o Deus de Israel é o Deus de toda a terra.